abraço do professor Johnny e do professor Luiz. Hoje nós vamos estar corrigindo com vocês as 5 questões que foi postada na semana passada lá no grupo Sala de Aula. São as 5 questões referentes ao texto da página 314 do livro de português, lá na parte de redação. A gente lembra que o livro é o mesmo, né? A gente está lembrando isso porque teve aluno que veio me perguntar qual era o livro. Então é o livro de português, lá no finalzinho tem a parte de redação, especificamente a página 314. E a primeira questão vem dizer o seguinte: o que foi observado no caminho da igreja principal da cidade? Porque o texto ele é um relatório sobre a cidade de Aguapé, e esse relatório ele vai identificar alguns aspectos, alguns pontos da cidade. Então, a primeira questão quer saber o que foi observado no caminho da igreja, o que é que consta no relatório que foi observado a esse respeito. Com você, Johnny. Beleza, grande Luiz. Boa tarde a todo mundo que estão aí visualizando aí esse vídeo. Então, vamos lá. Perguntou o que foi observado, a gente vai identificar essa resposta no parágrafo, ainda no parágrafo 2º, né? Quando ele diz que o que foi observado era a questão da diferenciação, né, pelas cores, ele apresenta as cores, que essas cores eram bem fortes e chamativas, né? Aí ele coloca o que foi observado, a questão dos hotéis, as pousadas, os restaurantes, o comércio, de forma em geral. Então, o que é observado no caminho da igreja principal são os hotéis, são as pousadas, são os restaurantes, exatamente isso. Então agora eu vou fazer a pergunta de número 2, espero que vocês tenham compreendido aí a resposta. Eu vou fazer a pergunta número 2, aqui na medida que eu perguntar, o professor Luiz vai dar o feedback aí final. Questão 2, como eram as casas da cidade antigamente? Quando a gente faz a leitura do relatório, no 3º parágrafo, vem dizer o seguinte: em relação à estrutura das construções, descobrimos que antigamente as casas eram feitas de taipa, blocos de pedras e saiaques triturados. Ou seja, aqui a gente pode dizer que as casas antigamente eram feitas de acordo com o relatório de taipa ou então de blocos de pedras. Quem não sabe o que é uma casa de taipa, taipa é a casa feita de barro e madeira. Então as pessoas primeiramente faz toda uma estrutura de madeira e depois vai encher com barro. E de pedra eu acredito que todo mundo sabe o que é. Inclusive, sempre nas cidades, as primeiras casas, normalmente tem essa estrutura feita de pedra. É que as pessoas ainda não tinham muita habilidade de trabalhar com o que hoje nós chamamos de tijolos, então as pessoas se apropriavam da pedra também para fazer suas construções. Ok, gente? Já para a terceira questão, que é muito fácil, vai dizer o seguinte: qual a principal renda econômica da cidade? Como eu bem mencionei, o relatório ele traz diversos pontos aqui, nós já abordamos o que é encontrado na cidade como um todo, principalmente na parte do centro, que é onde fica a igreja. Já mencionamos aqui como eram as casas e agora como é a renda, a sobrevivência das pessoas, no caso desta cidade, que é o fator econômico que a cidade sobrevive. Com você, Johnny. Tudo bem, professor Luiz. Então vamos lá. A gente vê aqui, né, que a principal renda, se você for lá para o 5º parágrafo, ele diz o seguinte: hoje a cidade conta com intensa atividade pesqueira, principalmente artesanal, e tem cerca de 3.000 pescadores. Então, assim, ele faz a descrição apresentando aí, né, a principal renda, que é a questão da atividade pesqueira, né, e a artesanal. Então, as duas, a atividade pesqueira e o artesanato. Essa é a resposta. Então, agora nós vamos para a questão de número 4, não é isso? Questão 4. Quais as características da cidade de Iguape? Aí o professor Luiz responde. Quando a gente pega aqui o relatório, no último parágrafo vem dizer o seguinte:
questões históricas, onde é preservada toda a beleza natural, ou seja, toda aquela beleza de origem da cidade é preservada, e as pessoas têm uma característica de estar participando dessa construção da cidade, ou seja, as pessoas têm uma forte relação com todos os aspectos que a cidade de Iguape passa naquele contexto. E isso tudo, claro, que as pessoas fazem procurando sempre preservar também o que é natural, tanto de origem da cidade, quanto a questão do nosso ecossistema, a preservação da beleza ambiental. A gente pode dizer que aqui também é uma característica que se manifesta. Portanto, isso apresentado no último parágrafo do texto da página 314, como já lembrei. Agora, indo para a última questão, que ela vai ser mencionada aqui, o fator cultural, que diz o seguinte: que aspecto artístico-cultural é encontrado no texto. Então, você vai perceber que no texto, em determinado momento, vai aparecer um desses aspectos. Então, quais são? Pronto, professor Luiz, é interessante nós observarmos que quando ele fala de aspecto artístico-cultural, é alguma manifestação cultural que tem no decorrer da apresentação desse relatório. Então, a manifestação artístico-cultural pode ser um pandeirista tocando, um violinista tocando numa praça, alguma coisa que esteja relacionada à arte e à cultura, né? Então, o que nós identificamos nesse relatório, lá no parágrafo 9º, é que diz o seguinte, ó, e por último falamos com o senhor Laurinei. O senhor Laurinei tinha um lado artístico aí na parte cultural na vida do seu Laurinei. É um tocador de rabeca, instrumento parecido com um violino. Ele nos contou que aprendeu a tocar com um certo seu José e que também ensina o ofício para seus filhos. Então, o aspecto artístico-cultural era a apresentação do senhor Laurinei aí com a sua rabeca, representando o aspecto artístico-cultural. Então, espero que eu tenha compartilhado essas informações com você juntamente com o professor Luiz. Tem alguma outra ponderação a fazer, Luiz? Ou a gente encerra por aqui? Não, professor, isso mesmo. Espero que os alunos tenham feito a atividade e possam conferir de fato esse vídeo, que é 5 questões muito simples. Realmente todas as informações estão explícitas no texto. Por isso que a gente percebe, né? Então, ao ler o texto, sem dúvida alguma, vai encontrar sim essas respostas. Então, era exatamente isso que a gente queria levar para o nosso alunado. Um grande abraço a todos. Pronto, então beleza. Então a gente encerra por aqui essa apresentação, essa correção de atividade e até o nosso próximo encontro. Então valeu, né? Valeu, professor Luiz. Tchau. Até breve. Ai, porra.